Bom dia, amigos e irmãos. Quero compartilhar uma passagem bíblica para a edificação da sua caminhada como cristão. A passagem de 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 46 ao 49, diz o seguinte: mas não é o espiritual que é primeiro, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, terrestre. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são os terrenos. E qual o celestial, tais são os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Desde o princípio, o ser humano carrega dentro de si um desejo de refletir algo ou alguém. Observamos, admiramos e quase sem perceber começamos a copiar comportamentos, atitudes e valores daqueles que consideramos dignos de respeito ou inspiração. Essa tendência não é apenas social ou psicológica, é espiritual também. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Imago Dei. E isso significa que o impulso de imitar nasce do propósito original de refletirmos o caráter do Criador. Entretanto, quando perdemos de vista essa verdade, passamos a moldar nossa identidade segundo imagens humanas, esquecendo que fomos chamados a reproduzir os traços divinos em amor, santidade, justiça e misericórdia. A verdadeira transformação ocorre quando deixamos de buscar apenas a aparência do outro e permitimos que o Espírito Santo nos conforme à imagem de Cristo, o perfeito reflexo de Deus. Esta reflexão pode ser entendida à luz do conceito da imagem de Deus, em latim Imago Dei, sendo um dos temas centrais da teologia cristã, que nos desafia a refletir sobre como devemos manifestar a essência divina em nossas vidas. Olhando para o livro de Gênesis, bem lá no início, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 ao 27, está escrito: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. No entanto, essa imagem original, em sua perfeição, foi corrompida pelo pecado e assim essa imagem ficou obscura e oculta. Assim, o ser humano, por natureza, reflete a imagem do terrestre, um reflexo imperfeito e limitado de quem Deus é. A Imago Dei, imagem de Deus, não se refere apenas à aparência física, mas à capacidade única que o ser humano tem de refletir os atributos divinos, como inteligência, criatividade, moralidade e a habilidade de se relacionar com Deus e também com o seu próximo. No entanto, essa imagem foi distorcida pelo pecado. E é no plano da redenção que a verdadeira imagem do Criador começa a ser restaurada. A relação com o texto de 1 Coríntios 15, 46 a 49 complementa essa reflexão. Uma simples leitura em 1 Coríntios 15 se percebe que há uma relação onde Paulo faz uma distinção entre o homem terreno e o homem celestial. A imagem do terreno, Adão, que é o primeiro homem,
é limitada e corrompida, enquanto a imagem do celestial, Cristo, o segundo homem, é perfeita e divina. Paulo aqui está falando da transformação que ocorre em Cristo, onde a imagem de Deus é restaurada e plenamente refletida na vida do crente. O apóstolo Paulo nos desafia a, como cristãos, trazer a imagem do espiritual, ou seja, refletir a natureza de Cristo em nossa vida diária. O versículo 49 dessa perícope fala sobre a ideia de que, assim como trouxemos a imagem do terreno, também devemos trazer a imagem do celestial. Isso significa que nossa vida deve ser marcada pela semelhança espiritual de Cristo, através do processo de santificação, pelo qual somos moldados para refletir o caráter de Deus. O termo grego para imagem em 1 Coríntios 15 é eikon, que remete à ideia de um modelo ou um padrão. Essa palavra foi usada por Paulo para enfatizar que, como seres humanos, carregamos uma imagem que precisa ser transformada à semelhança do homem espiritual, que é Cristo. A verdadeira imagem de Deus não se reflete apenas em nossa aparência ou natureza humana, mas na maneira como manifestamos as virtudes de Cristo, como, por exemplo, amor, paciência, bondade, perdão, justiça e também misericórdia. A prática cristã, então, está diretamente ligada aos cultivos desta transformação. É no testemunho pessoal, no nosso agir, que podemos revelar a imagem do espiritual. Cristo é a imagem perfeita do Pai. E como seus discípulos, somos chamados a viver de forma que nossa vida reflita essa mesma imagem. Sendo assim, meus queridos, uma pergunta que não pode faltar nessa reflexão: que fundamento bíblico podemos praticar para a nossa vida cotidiana refletir essa imagem? Em primeiro lugar, precisamos de transformação interior. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A ideia de refletir a Imago Dei está diretamente ligada à nossa transformação interna, no sentido de pensarmos e agirmos como Cristo. Em segundo lugar, é preciso nos relacionarmos bem com o outro. A imagem de Deus em nós se reflete também em como tratamos as outras pessoas, como é que nós estamos nos relacionando com elas. Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 39, que diz que devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. E isto implica em demonstrar paciência, compaixão e respeito, refletindo as qualidades espirituais de Deus em nossa própria vida. Em terceiro lugar, devemos estar abertos para a ação do Espírito Santo como agente transformador. É através do Espírito Santo que somos capacitados a viver segundo o padrão celestial. Ele é aquele que nos molda e nos conforma à imagem de Cristo. Em Romanos 8:29, o apóstolo diz que por meio do conhecimento de Deus poderemos nos tornar semelhantes à imagem de Cristo, de seu Filho Jesus. Nossa responsabilidade é colaborar com esse processo, permitindo que Ele nos transforme. Em quarto lugar, precisamos crescer continuamente. A caminhada cristã é um processo contínuo. Não podemos esperar que a restauração da imagem de Deus em nossas vidas aconteça
instantaneamente, mas devemos estar comprometidos com o processo de santificação, no qual cada vez mais refletimos a imagem de Cristo. Então, meu querido irmão e amigo, o texto de 1 Coríntios 15, 46 ou 49 nos lembra de que, como cristãos, fomos chamados a refletir a imagem do celestial. A transformação pela qual passamos em Cristo é algo que se manifesta em nossa vida prática, ao permitir que a imagem espiritual de Cristo se revele em nossas atitudes e ações. Nos tornamos um testemunho vivo da realidade do Evangelho e mostramos ao mundo a glória de Deus. Nossa vida, então, se torna um reflexo do próprio Cristo. E assim a Imago Dei, a imagem de Deus, que foi corrompida pelo pecado, é restaurada em nós, tornando-nos de fato a imagem do celestial, formada em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida. Se você gostou dessa reflexão, deixe um like e compartilhe para as pessoas que você ama. Receba o meu abraço, um abraço aí no seu coração, de Natal, Rio Grande do Norte, Romildo Gurgel.